Senhor, eu oro e declaro sobre essa palavra, Senhor, sobre o compartilhar, sobre a vida dos meus irmãos e a minha vida. Usa, Senhor, esse tempo de compartilhar, da Tua palavra ser revelada, ser colocada diante de nós, que seja alimento sólido para as nossas vidas, Deus, que seja um alimento de transformação, um alimento, Senhor, de nós nos mantermos, Pai, no Teu amor e vivermos a nossa vida, Pai, diante do Teu querer e diante do Teu realizar. Amém. Queridos, para quem não conhece, meu nome é Newton Simas, estou na comunidade Siloé desde o início, desde o anúncio, né? Então, eu e minha esposa já éramos ovelha do pastor Evaldo, anteriormente à abertura da Siloé. Que você esteja em oração, os nossos pastores estão num retiro, né, junto com os outros pastores, que o pastor Evaldo é cobertura. Então, que você esteja orando, é um tempo muito especial para nós, é um tempo do falar do Senhor junto à equipe pastoral, é um tempo onde o planejamento é realizado, é onde nós estamos vivendo, né, uma igreja no poder do Espírito Santo, então ele parte desse retiro durante o ano, o Senhor confirmando. Então nós já estamos falando de 2027, nosso pastor é um homem muito temente a Deus, obediente à sua direção, então que você esteja colocando esse encontro nas tuas orações. Amém? Nós estamos no tema, na carta de Judas, e hoje vamos conversar sobre mantenha-se no amor de Deus, né? Para você que esteve no GP na semana passada, ouviu? Então, o versículo-chave é Judas 1:21, que está no roteiro, mas eu só acrescentei Judas 1, de 20 a 21, para que a gente possa compreender. Edifique-se, porém, meus amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Queridos, quando eu estava preparando essa palavra para ministrar e ser ministrado pelo Senhor diante do Espírito Santo, pedindo a capacitação, o discernimento, uma coisa que logo o Espírito Santo me chamou a atenção dentro da minha história, dentro da minha caminhada, quando a gente coloca-se que mantenha-se no amor de Deus. Eu não sei como é que é a tua história, eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei quantos anos você já chegou ao Senhor, mas quando eu estava orando e lembrando do dia que eu aceitei a Jesus, do primeiro dia que ele foi me apresentado, pela minha atual esposa, né, e quando ela me apresentou a Jesus foi pelo medo do inferno, né? Então ela falou que eu era condenado, que eu ia para o inferno, e ela não iria continuar se eu não aceitasse Jesus. Então, diante daquele amor, assim, dessa palavra doce e sábia, né, eu aceitei a Jesus e comecei a caminhar na igreja com a minha esposa. Mas essa é a minha história. E eu creio que realmente, diante do amor de Deus, né, é a história da minha esposa diante da criação dela, da forma dela. Mas eu fui criado, eu tive a graça do Senhor, uma família muito estruturada, pai, mãe, irmãos, irmãs. Eu sou o filho mais novo, eu sou o temporão, então entre eu e o meu irmão tem 7 anos, de 5, e eu usufruí de todos os direitos que eu tinha como filho mais novo. Então tudo que era bom, eu reivindiquei como posse para mim, e realmente eu usufruí desse amor, né, do meu pai, da minha mãe, em tudo que podia. Peguei a fase boa do meu pai, uma fase muito boa do meu pai, até porque ele não dava para os meus irmãos e dava para mim, então eu sempre era privilegiado como filho mais novo, né? E eu construí essa história. E aí o Senhor me recordando que eu me mantenho, eu vigio, mas eu me mantenho no amor de Deus, mas o Espírito Santo, e eu olhando para a Angelita, né, ele falou: o conceito de amor, quando vocês vieram para mim, é totalmente diferente. E esse não é o meu amor. Então, antes da gente continuar, de forma muito breve, de forma muito rápida, mas eu quero trazer essa direção para você, porque eu não sei como você veio ao Senhor. Eu não sei como você caminha no Senhor. Eu não sei qual é o conceito que você tem de amor. Eu não sei se você é como eu, que veio como um filho mais novo, um filho muito mimado, que recebia tudo. Um filho que tinha tudo que pedia, recebia. Dentro, claro, das possibilidades, mas não era a realidade da minha esposa. Minha esposa nem tinha os pais junto.
Então ela teve que realmente batalhar pela sua vida, diferente de mim. Porque isso eu trouxe na minha criação, eu trouxe para o meu casamento, eu trouxe para o início da minha caminhada. Então eu queria falar, diante da palavra de Deus e diante do Novo Testamento, de alguns exemplos de amor, para que a gente pudesse começar, porque o versículo 20 fala sobre edificar na fé, mas é importante que você entenda como é o amor de Deus, qual é a manifestação do amor de Deus. E eu trouxe 3 tipos de amor, para que a gente possa conversar: o amor ágape, o amor filia e o amor storge. E eu quero começar de trás para frente, até para a gente poder compreender. Então, o terceiro, que é o amor storge, é o amor familiar. Em Romanos 12:10 vai falar: dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Esse é o amor que está na Bíblia. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Então esse é um amor que talvez você está acostumado, que é o teu amor familiar, é o amor realmente das pessoas, dos seus irmãos, dos seus queridos. É um amor que está muito relacionado à reciprocidade. Esse amor, ele tem um limite. Esse amor, ele é muito condicionado. E esse não é o amor de Deus. Porque quando a gente fala que o amor de Deus é ilimitado, né? Sem limites, não pode ser esse amor. E depois a gente tem o amor filia, que é um amor de amizade. Eu trouxe o versículo de João 21:15, porque eu creio que essa é uma passagem que a gente várias vezes fica questionando Simão, fica questionando Pedro, entendeu? Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Mas o amor a que Pedro estava se relacionando diante de Jesus, para Jesus, era um amor de amizade. Da mesma forma, esse era um amor limitado. Esse era um amor que estava relacionado à reciprocidade, ao que ele estava vendo, à forma que ele estava vendo. Mas o amor de Deus, onde a palavra tem nos colocado, que onde nós devemos nos manter, queridos, é o amor ágape. É o amor divino, é o amor que ele é incondicional. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Carol falou aqui de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então o amor de Deus, ele sempre é, diante da palavra, diante do que nós estamos vivendo, diante da misericórdia dEle, diante da graça dEle, o amor de Deus, o amor de Jesus, a manifestação do Espírito Santo em nós, é um amor incondicional, é um amor sacrificial. Até o dia da sua morte, ou do Senhor então voltar e você estar vivo e ver Jesus, até o dia que Ele vai te levar para você, para Ele, vai levar você sempre para Ele. Esse amor dEle é sacrificial para a tua vida. Porque eu não sei sobre você, né? Hoje eu vigiei bastante, né? Porque eu vinha ministrar aqui a você, então eu cuidei para não pecar na ira, na briga, né? Então eu vigiei firme hoje. Mas é difícil. Os intempéries do dia, as aflições, as angústias, né? Às vezes, aquilo, irai-vos, mas não pecai-vos. E às vezes a gente erra, às vezes no trânsito, ou às vezes na própria igreja, com o irmãozinho, com a irmãzinha, que fala alguma coisa meio atravessado. E o pecado, o que é? Afastamento. Não tem nada que hoje você tenha feito, que ontem você possa ter feito, ou sequer nem que você tenha planejado fazer amanhã, porque o teu amanhã até é incerto. Nós só podemos ter a nossa vida para esse momento. Então não tenha nada que você possa se avalizar, se justificar. Você é totalmente dependente desse amor de Deus, do sacrifício de amor de Jesus. Esse é o amor que Deus está trazendo para você. Esse é o amor diário sobre a tua vida. Então, quando nós estávamos orando, né, e quando a equipe de louvor trouxe esse louvor, o Espírito Santo me constrangeu realmente a gente orar sobre isso. Querido, quando a gente está falando aqui, nós vamos dar continuidade na palavra de você se manter no amor. A primeira coisa que você tem que ter sobre a sua mente e sobre o seu coração
eu estou firmado em que amor? Que amor Deus está derramando sobre a minha vida? Que amor está enchendo o meu coração? Que amor está tomando a minha mente? Você está aqui hoje numa noite de celebração, de uma noite de alegria. Você que, né, está na segunda-feira, se você veio a alguma celebração ontem, e é isso, você está aqui celebrando. Você, diferente de qualquer pessoa que está no mundo, que não tem um pai, que não conhece o Deus Todo-Poderoso, que não conhece o sacrifício, não tomou posse dessa verdade absoluta, eterna, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue vertido, pagando pelo meu e pelo teu pecado, quitando, declarando que agora você não tem mais dívida. Tudo que havia de ser pago, foi pago em Jesus. Então, eu orando diante desse tempo, é como me vem essa visão que eu gostaria de compartilhar, que é algo que esse amor, ele diário alimenta a minha mente. Como fala em Romanos 12, para que você não se amolde ao padrão desse mundo, mas renove o teu pensamento. Sabe, querido, todo dia, eu imagino Deus olhando para mim, Jesus à sua direita, olhando para mim, e vendo assim, o Nilton está carregando a sua cruz. Ele está negando a si mesmo, ele está pagando o preço, porque ele me segue, ele faz como o meu exemplo. Eu, sendo Deus, não me apeguei, abri mão da minha divindade, me esvaziei, desci, sofri em amor, para que hoje ele tivesse vida em mim, e uma vida abundante, porque a minha vida não está restrita a esse tempo, eu hoje tenho a eternidade. E eu queria que você então levasse essa palavra, querido, dessa palavra de hoje, se você está anotando, ou se você não está anotando, mas se você quiser pegar no teu celular e colocar, eu acho que isso vai fazer diferença, quando você começar a enfrentar as tuas lutas, quando você olhar para o dia que você achar que é um dia mau. Esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional, ele está sobre esse dia, sobre a tua vida. Ele não se afasta, ele não te abandona, ele não se distancia. Esse amor é imutável sobre a tua vida. Nada e ninguém, qualquer pessoa, qualquer frase, qualquer pensamento de engano que possa estar vindo sobre a tua vida, dizendo que você não é merecedor, você não é digno, é mentira, porque ele te amou por uma morte de cruz, a pior morte que alguém poderia ter, porque o amor dele foi tão transbordante, que ele decidiu entregar a sua vida por você, porque você é amado dele, você é merecedor do amor dele. Ele decidiu, ele optou. Esse é o amor que você precisa decidir diariamente se manter. Esse é o sacrifício. Amém, querido? Então, diante de várias palavras, como nós temos colocado diante de Judas, dessa carta que o pastor tem colocado, como Judas começa falando sobre a salvação, nós já falamos sobre falsos profetas, falsos mestres. O que é que nos complica? O que dificulta você na tua caminhada? O que te embaraça durante o dia? Então, qual é o perigo? É um evangelho distorcido, querido. Por isso que eu trouxe esse conceito do amor ágape. Em Judas 1:4, pois certos indivíduos, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus, nosso único soberano e Senhor. Então você precisa ter clareza, por isso do nós termos o plano de leitura, por isso de nós termos o GP, por isso da tua participação frequente na celebração, para que esses indivíduos não tenham vez na tua mente, você não seja alimentado por um podcast de alguém que você não conhece, alguém distante. É lógico, né, como o pastor Evaldo tem indicado, existem vários pastores, amigos, igreja conosco, dentro da igreja de Jesus, mas você precisa
como ovelha, ser cuidado. Por isso de você estar um GP, por isso você ter um apacentador, você tem um coordenador, você tem um supervisor, você tem pastores sobre a tua vida, para guardar, para que esses, e veja, Judas não está falando para ímpio, Judas não está falando para alguém fora da igreja, queridos, ele estava falando como se fôssemos nós naquele tempo, ele estava falando para pessoas da igreja, de Jesus. Então naquele tempo já havia distorção, naquele tempo já haviam pessoas infiltradas, que transformam a graça de nosso Senhor. Seja vigilante, seja obediente, seja temente, esforça, move a tua vida nessa direção de realmente você buscar. O chamado que Ele tem nos colocado é permanecer no amor de Deus. Judas 1:21, ele começa, mantenham-se no amor de Deus. Veja, ele não está falando, ele não está dando uma sugestão. Mantenham-se, é uma afirmação, é uma ordem. Se você se afastar, se você se distanciar, se você começar a caminhar distante desse amor de Deus, vai dar ruim. E como que é viver o amor de Deus? Porque, querido, a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina, é, faz aqui na terra como é no céu. Se você se mantém no amor de Deus, você se mantém na vontade de Deus. E a certeza que nós temos é que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, se você se esforça, se você realmente se dedica, se você se empenha, se você nega a ti mesmo, se você carrega a tua cruz e você busca conhecer a vontade de Deus, você vai se manter no amor de Deus. Se você se mantiver no amor de Deus, as tuas dificuldades vão ser muito menores, as tuas lutas serão muito menores, porque a gente sabe que vai ser difícil nós nos mantermos 100%. Não vamos aqui também ser hipócritas, não vamos mentir e já pecar, né? Mas você precisa se dedicar, você precisa tomar posse, você precisa se esforçar. Agora, se você não conhece a vontade de Deus, se você não busca a vontade de Deus, é difícil. E haverão consequências. Você vai sofrer. E uma coisa que dentro desse tempo, um cristão pode estar perto das coisas de Deus e ainda assim não conhecer a Deus. A W. Tozer, eu quis compartilhar essa frase com você. Você pode estar perto das coisas de Deus e ainda assim não conhecer a Deus. Você pode estar aqui dentro, podem ter pessoas aqui dentro, e ainda assim não conhecer a Deus. Como nós acabamos de falar em Judas, infiltrados, dissimulados. Então conhecer a Deus é conhecer a verdade revelada. É quando alguém que está aqui ministrando, um pastor, um supervisor, coloca um versículo, aquilo salta aos teus olhos, aquilo move o teu coração. Por quê? Porque é como se você estivesse sendo alimentado naquele momento, como o próprio Deus estivesse te dando um maná agora, assim, e aquilo começasse a te encher de alegria, de contentamento. Diz, cara, uma verdade revelada, é uma verdade que eu tomo posse. Por que ela é revelada? Porque você toma posse para a tua vida. Não é um conhecimento abstrato, não é um conselho. A palavra de nós não somos conselheiros, queridos. A palavra de Deus não é conselho. A palavra de Deus é a verdade revelada, ela é direção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa do contrário, se isso faz parte para ti, se isso te facilita, qualquer coisa fora de Jesus é algo que é perdição, é mentira e é morte. Não há terceira via. Não há opções. Não adianta você querer insistir e ficar colocando. É sofrimento, é choro, é tristeza. Porque se você não está no amor de Deus, aonde que você vai estar? Onde a tua vida vai estar firmada?
na areia, tentando andar sobre as águas, sem o Senhor. Pedro começou a afundar, quando ele olhou para o vento. Não queira afundar a tua vida, querido. Mantenha-se no amor. E o que é importante? Então, né, Newton, tu está falando do perigo, tu está falando do chamado, eu entendi, mas é difícil. É uma luta. Como, de forma prática, eu posso permanecer no amor de Deus? Então, o versículo de 1:20, ele fala isso: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Veja, parece um versículo tão pequeno, uma frase tão curta, mas de uma profundidade, de uma direção, que vai facilitar a tua vida. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, em que você precisa edificar a sua vida? Na fé. Então, se você não sabe o que é fé, leia todo dia Hebreus 11. E alimenta a tua fé. Veja o testemunho dos homens de Deus. Compartilhe no GP, por isso que a fé te edifica, por isso que a fé te fortalece, por isso que a fé te anima, por isso que a fé te encoraja. E aí vem o consolo do Senhor. Então a paz do Senhor, que você não compreende, começa a tomar conta do teu coração e da tua mente. Em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Querido, então, olha a importância da fé sobre a nossa vida. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você precisa se dedicar, você precisa... O pastor Evaldo estava ministrando a palavra ontem, e eu quero repetir, porque talvez a gente acaba não colocando, você acaba criando às vezes algum padrão. Querida, se você tem dificuldade de leitura, ouça a Bíblia, põe o fonezinho e ouve. Pega o teu horário de meio-dia, se você tem dificuldade no teu trabalho, põe o fone e ouve. Está valendo, irmão. Começa, irmã. Está limpando a casa? Põe para tocar. E se alimenta, começa a ouvir. Pega um versículo e começa a ficar em cima daquele versículo. Espírito Santo, que verdade tem, que verdade absoluta tem nesse versículo. Mas você precisa dar um passo em direção a esse amor. Quando ele fala, querido, mantenha-se. Olha a gravidade dessa palavra, querido. Mantenha-se. Significa que você já caminhou para esse amor. Você só se mantém em algo que você conhece. Eu só me mantenho no casamento com a minha esposa porque eu sou casado. Eu só me mantenho com os meus filhos porque eu tenho filhos. Mas se você não tem uma vida dedicada, se você não conhece o amor de Deus, então não tem como você se manter. Você precisa se esforçar. Você precisa caminhar. Você precisa vir e pedir ajuda, pedir socorro. Nós somos igreja, nós somos família para isso. Não é uma palavra de acusação, nunca ninguém aqui vai... Não é isso, é para a vida. É o meu testemunho, é fácil? Não. Hoje eu vim aqui ministrar para vocês, e eu estou tremendo, né, irmãos? Estou aqui, eu não paro de andar, porque senão é capaz de eu desmaiar aqui, então a gente fica andando para não dar na cara assim, né? Mas eu já melhorei. Antes eu pegava outra mão e eu segurava, uma mão segurava a outra mão para parar de tremer e tal. E aí a Morgana e o Bud ficavam doidos comigo porque o microfone não parava. Mas eu falei para minha esposa, você vai junto? Não, eu vou junto. Por quê? Porque nós somos um. A presença dela. É lógico que eu confio em Jesus, é lógico, eu estou me mantendo no amor de Deus, é lógico. Mas ela está ali como intercessora. Orando. Para que eu não atrapalhe o Espírito Santo, para que eu não ponha palavras do que eu acho, não interessa o que eu acho. Interessa o que o Senhor quer falar para ti. Interessa o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, ministrando na tua vida. Então você precisa
estar edificado diante da mensagem e compartilhando. Porque, irmãos, teve um momento, um irmão nosso compartilhou um áudio de um tempo que a gente estava conversando e orando, numa ministração que eu fiz, e ele falou uma coisa, tal, ele tem certeza que eu falei, eu tenho absoluta certeza que eu não falei, mas ele falou, não, eu tenho certeza que tu falou. Eu falei, mano, então eu vou ficar feliz, porque deve ter sido o Espírito Santo, mas se ele me usou, o fruto é meu, está valendo, está no meu placar, está diante do céu, está entregue e tal. E é isso, eu não tenho problema nenhum com isso, e glória a Deus, porque o que é importante é você estar fundamentado na mensagem, na palavra de Cristo. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, é Ele que é a vida, querido. Nós somos uma família, nós caminhamos, nós andamos juntos, nós cuidamos, mas é o firmamento dele, Ele é o firme fundamento sobre a tua vida. Como que você vai viver então? Tenha uma vida de oração. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Querido, você precisa aprender a conversar com Deus. Se você tem dificuldade de você ir para o teu quarto, ou ir para o teu secreto, ir para um ambiente, ou mesmo você caminhando na rua, não tem problema de te acharem louco, dentro do carro, está tudo certo. Mas você precisa exercitar o diálogo com o teu Pai. Veja, o amor de Jesus te deu um direito. O amor de Jesus rasgou o véu. O amor de Jesus eliminou o lugar santíssimo. O amor de Jesus eliminou a separação que havia entre nós, condenado, e o Deus soberano. O amor de Jesus no seu sacrifício de cruz, pelo sangue derramado, os teus pecados foram quitados, e Ele te deu acesso ao Deus eterno, soberano, para você chamar Ele de Pai. Papai. Por isso que eu te digo, eu não sei qual é a tua história familiar. Eu não sei se tu teve pai, se tu não teve pai, se teu pai foi bom, se teu pai foi ruim, mas você precisa se esforçar e começar a conversar com Deus, buscando essa intimidade. Porque talvez, usando esse exemplo, eu sou pai. E uma coisa que com certeza iria me frustrar, é se os meus filhos não falassem comigo. Eu não sei como é para ti. Mas você já pensou que triste? Os seus filhos, com acesso a você, de forma mental, proposital, simplesmente eles optam por não conversar contigo. Mas a gravidade vai. Ele sabe que você o ama. Então ele usufrui. E ele vem sempre para conversar contigo, para te pedir um presente. Como você se sentiria? E talvez você, como filho, fez algo errado. Tomou uma decisão errada. Fez um investimento errado, comprou um carro errado, comprou uma casa errada. Fez uma besteira. E aí você olha, meu pai pode me ajudar. Então traga para a tua realidade. E agora olhe Deus, olhando isso. Essa é a relação que você tem com teu pai. Talvez você não fale, talvez quando você fale, você só peça, talvez você seja um filho mimado, um filho birrento, talvez você seja um filho chorão, talvez você seja um filho depressivo, mas ele está disponível. Porque o amor dele é um amor incondicional. Para cura, libertação, salvação, transformação de vida, de trazer a paz que excede todo o entendimento sobre a tua vida e guardar o teu coração e a tua mente. Mas você precisa. A palavra oração, eu não sei se para ti ela traz uma conotação, querido, né, a gente teve a passagem
sobre profetas, sobre Deuteronômio, quando Deus institui então Moisés como profeta, e o povo se nega. Rompe essa maldição, querido, se isso tem sobre a tua vida. Se você acha que é só quem está aqui na frente que fala com Deus, se você acha que é só os pastores dessa casa, os pastores da outra igreja que têm acesso a Deus, não. Não é isso. Jesus morreu por todos nós, para dar acesso a todos nós, para que todos nós que estamos aqui pudéssemos ser identificados como filhos de Deus. Dessa porta para fora ou aqui dentro, a maior honra que você pode colocar diante da sua vida, se há um título que merece toda honra sobre a nossa vida, é podermos falar: eu sou filho e filha de Deus. Querido, isso custou sangue, custou uma morte de cruz, custou abrir mão de ser Deus, se esvaziar e morrer, para ressuscitar por mim e por você. E como você caminha isso? E até a gente falou, né, sobre fé, sobre oração, e aí há uma verdade maravilhosa, que é um exercício prático, que talvez a nossa criação foi tão difícil. A obediência prática. Em 1 João 5,3, a palavra nos coloca aqui: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Querido, a obediência é uma prática, é um posicionamento. E eu não sei como é para você, é algo que eu aprendi já muito cedo na minha caminhada. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, o temor que eu tenho. Nós estamos 26 anos aqui, e eu tenho clareza, né, tomara que o pastor Evaldo não esteja vendo ao vivo, né, mas nem sempre eu concordei com o pastor Evaldo, querido. Ele sabe. E é tão engraçado que quando eu e a Angelita, a gente noivou e foi casar, né, nós tivemos... A primeira vez que a gente sentou na mesa com o pastor Evaldo já deu problema. Ele já olhou para nós assim, a gente sabe, porque ele já testemunhou isso. Ele já duvidou, isso aí não vai dar certo. Esses dois aí... Ele exercitou a fé ali. Deus, está nas tuas mãos. Eu estou fora disso aí, não quero me comprometer com nada. Né, mas desde aquele dia, nós nos posicionamos em obediência. Desde 98, nós nos posicionamos em obediência. Houve dias bons, houve dias não tão bons. Mas uma coisa é certa, houve obediência diante de Deus. E hoje, a gente tem muitos frutos, a gente tem muitas alegrias, nós temos muito contentamentos. Nós ainda temos muitos pedidos, né, muitas coisas. Orem por mim, pela minha esposa, ela tem muito para melhorar ainda, então, né. Mas vai ter o Essência, a mulherada vai ter o Essência em maio. Estou ali encorajando a minha esposa, ela vai ser transformada mais um pouco, em mais semelhança de Cristo, né. A gente está orando pela Carol, pela Morgana também, dos meus irmãos amados. Querido, é uma obediência prática. E a palavra que eu quis colocar isso, veja, querido, não vamos aqui enfeitar, não vamos aqui trazer um negócio, toda uma teoria, cosmos, tal, não. É agora, o que tu vai fazer? Aqui, ó, estou ministrando a palavra. Tu vai sair daqui, tu vai fazer o quê? Qual é o teu posicionamento? Qual é a tua atitude? Vou pensar, vou orar, vou botar diante de Deus. Vou avaliar, vou ponderar, vou tentar entender. Não é obediência. Obediência é, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer a seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que não é pesado, querido? Porque tem fruto. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente fica ponderando, porque a gente quer conhecer o resultado. E Deus é tão maravilhoso, Ele como Pai, assim, ó, eu vou dificultar. Primeiro Ele faz, aí eu mostro o resultado. Tudo na vida é assim. E Deus é tão maravilhoso que eu digo que é um Pai tão bondoso que tu pode fazer o desafio na Bíblia. Toda vez que Deus ordena algo, Ele revela. Noé foi construir a arca, Deus revelou. Salomão que construiu o templo, mas Deus revelou a Davi. José, né? Eu não quero a vida de José, mas ele teve um fruto, mas pelo que ele passou, eu disse, ainda bem que foi com José, não é comigo. Tudo Deus revela, querido.
Porque é o seguinte, de novo, Deus é Pai, e o Pai não faz nada escondido do Filho. Um Pai que é só amor, que na sua essência é amor, Ele não vai fazer nada camuflado, obscuro. Não existe esse pensamento em Deus, não cabe em Deus. Tanto que Jesus fala, eu só faço o que o Pai faz. Por isso que você tem que ter uma posição de filho. Um filho que se achega ao coração do Pai. Nós não podemos ser como o irmão mais velho do filho pródigo, que nunca senta com o pai para esperar o filho mais novo. Você não pode ser como um filho que não conhece a dor do coração do teu pai pelo perdido. Por isso que quando nós colocamos esse louvor aqui, querido, o amor que te enche, que transforma o mundo, transforma pela tua vida, porque é você que está com o coração cheio. É você que está transbordando, é você que está falando. Então tem que ter transformação, porque você está mantido no amor. Que amor? No amor sacrificial de Deus. Esse amor transborda através de você. As pessoas começam a pensar, como que ele e ela é feliz diante disso? Diante do desemprego, diante da renda que não paga as contas, diante de um marido ou de uma esposa difícil, diante de filhos difíceis. Porque você tem um Deus que torna o difícil suportável no amor dele. Você tem um Deus que te promete a vida eterna. Talvez você, e olha como é maravilhoso Deus. E eu pensando diante de Deus, talvez você hoje não tenha casa própria, mas você pode dizer, eu tenho uma casa, porque Jesus foi fazer para ti. Você tem repouso diante dos céus, no mais alto lugar, no lugar incomparável, você tem morada. Então você precisa se definir e se posicionar. Para de discutir, não seja uma criança birrenta, querido. Não seja um filho birrento. Decida, Senhor, eu vou te obedecer. Eu nem entendo direito. Pode falar, ele até já sabe, querido. Mas eu vou obedecer. Porque a tua palavra fala que eu verei fruto. Eu verei fruto da minha obediência. Vai haver honra sobre a tua vida, querido. Obedece à direção dos teus pastores. Obedece à palavra revelada. Se posiciona, não discute, não fica debatendo. Você está numa casa que pertence à noiva de Jesus. A noiva que está sendo vestida com linho fino, que faz as boas obras diante de Deus. Se você obedece, eu acho agora esse quarto passo, querido, o mais maravilhoso que o Espírito Santo concedeu a mim nessa direção. Viver com os olhos na eternidade. Sabe, eu não sei como é que você tem caminhado, mas quando o Senhor trouxe diante dessa palavra, isso aqui me alegrou tanto. Várias coisas me alegraram, né? Eu já falei aqui, mas isso saltou a mim. Em Tito 2,13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que palavra, queridos. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas de forma prática eu quero trazer para ti o que C.S. Lewis resumiu esse versículo. Quem pensa no céu, vive melhor na terra. Olha que frase, querido. Quem pensa no céu, vive melhor na terra. Sabe, quando eu estava aqui pensando, né, o Espírito Santo falando muito sobre a oração tal, e me veio isso, né? Quando eu falei do cego, talvez você queira ver tanto a glória de Deus, a manifestação de Deus, mas, querido, a bondade, o amor, a presença de Deus, fecha os teus olhos e se posiciona diante dele, porque os teus olhos não vão contemplar. Ninguém aqui, nem o pastor Evaldo, tenha certeza, não vai contemplar a face de Deus. Não há homem na terra, não há mulher na terra. É impossível. Mas você de olhos fechados, prostrado, com o teu rosto rendido, pode ser
que você tenha o mesmo privilégio que Moisés. De repente, passa. E você sente, você percebe. Ele passou aqui. Sabe, é contemplar a atmosfera do céu. O quanto você tem sonhado, o quanto você pega a oração do Pai Nosso, realmente você medita naquela oração e você, Senhor, faz aqui na terra como é no céu. Como é no céu? Você se pergunta, como é o teu dia? Como é a tua vida? Quais são os desígnios de Deus para hoje, para amanhã? O que está liberado nos céus para a tua vida? E isso começa a te alimentar, isso começa a te incendiar, isso começa a te motivar. Então, por isso que os mandamentos de Deus são leves. Por isso que a verdade de Deus, ela é alegre, porque você vê fruto, você vê transformação do mundo. Você vê o dia do mundo nublado, de repente tu ora para as nuvens, saiam, e o céu se abre. Você olha para um dia chuvoso, você ordena nuvens, chuva, vá para o mar. E o mar vai ser cheio. Você contempla isso, querido? Você tem fé para isso? Eu não sei, né, se para você é loucura, mas eu estou vivendo essa loucura. No sábado nós vimos no Instituto Conforme, nós fomos no Instituto Conforme, distribuir as cestas, e eu e minha esposa saímos de casa e estava chovendo. Eu falei, cara, e eu sou bem tranquilo, irmão, de boa mesmo, isso aí já é caso passado para mim na minha loucura de Deus. Eu levantei a mão, declarei para as nuvens, saiam, hoje é um dia que vai glorificar o nome de Jesus. Não há chuva, vá para o mar, vá para uma cidade que precisa, que está seca, Senhor Jesus, no teu nome, eu ordeno, natureza glorifique o nome de Jesus. Chegamos lá, pensa no calor, irmão, pensa no sol. Bota o ventilador aí, irmão, liga o ar-condicionado porque está quente. Tem que saber pedir, devia ter pedido mais ameno também. Mas é isso, irmão. Ah, é loucura? É insanidade? É coincidência? Depende do que tu quer falar para o teu pai. É uma situação tua com ele. Não tem nada a ver com isso. É uma situação tua com o teu pai. No que tu crê e no que tu deposita a tua fé. Quem pensa no céu, vive melhor na terra. Eu fui para o Instituto Conforme, para que houvesse salvação, para que houvesse festa. 2 queridos aceitaram a Jesus. 2 queridos participaram de uma festa. Famílias foram impactadas. Vidas ouviram nós glorificando, testemunhando do amor de Jesus. Jesus olhou dos céus e viu um povo obediente, fiel e leal, manifestando o amor ao qual nosso coração estava cheio naquele local. Eu glorifiquei o meu Pai. Então você precisa viver com os olhos na eternidade. Sabe, caminhando para o fim, como diz o pastor Luciano Subirá, né? Só mais algumas 2 horas e nós vamos terminar. Eu queria fortalecer a tua fé nesse entendimento do amor. No amor de Deus por nós. Eu queria que realmente hoje você saísse com esses pensamentos na sua cabeça, com esse temor sobre a tua cabeça, e de forma bem real, mano, essa é a palavra mesmo, que o peso do amor de Deus viesse sobre tu, sobre você, para você compreender aonde você vai se manter. Você precisa entender que o amor de Deus, então em Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você foi encontrado por Deus, você não optou, você não decidiu estar aqui. Cristo moveu tudo nos céus e na terra para que você pudesse ser perdoado. Esse é o amor de Deus para a tua vida. João 3,16, a gente já falou várias vezes aqui, mas porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, querido, e eu quero frisar isso nessa palavra, porque Deus tanto amou o mundo.
há um reforço, há uma intensidade. Eu não sei se para a tua vida, né, como para a minha vida, eu tenho 3 filhos, tenho 3 meninos, e de fato, eu não daria a vida dos meus filhos por qualquer pessoa aqui. É a realidade, bem simples. Agora, Deus tanto amou, Ele não só amou, porque se Deus falasse que amou já era suficiente, porque é Deus, mas Ele quis dar uma entonação, para você saber a grandeza, a dimensão, a profundidade, a altura do amor dEle, que deu o seu Filho unigênito, o Filho amado, Jesus. Em 1 João 4, 9 a 10, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tudo que nós já falamos aqui, né, meu querido? Em Romanos 8, 38, 39, olha, se tem um versículo, irmão, que pode te encorajar a tu ser forte e corajoso, forte e corajosa, irmã, pega Romanos 8, 38 e 39, depois tu lê Hebreus 11, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, tu quer mais palavra do que essa? Tu quer ter mais confiança do que o telão? Não. No versículo que devia estar ali. Sabe que coisa do inimigo? Repreendido em nome de Jesus. Mas, querido, pega esse versículo, põe atrás da capinha do teu celular. Cria um grupo contigo mesmo lá, e o Espírito Santo lá, e coloca isso lá. Quando o dia estiver mal, pega lá Romanos 8, 38 e 39. Se for um espírito de engano, já elimina. Se for um espírito de demônio, sai daqui, espírito do mal. Declara a vitória sobre a tua vida, querido. Manifesta isso, não há nada, pois estou convencido. Você está convencido. Essa é a decisão que você tem que tomar hoje. Da palavra que eu estou dizendo aqui. Você está convencido não por mim, mas pela palavra que está sendo exposta diante do Senhor. Pela Bíblia que tu conhece. Ou pelos versículos que foram expostos. Faça a prova, irmão. Pega a Bíblia. Pega depois o esboço aqui, pega os versículos com a igreja, não tem problema em te dar, e vai abrir a Bíblia. E aí diz, não, agora eu estou convencido, porque está escrito. E se está escrito, irmão, não vem nem discutir comigo, quiser vir discutir com o pastor Evaldo, tu é livre, e te prepara. Se está escrito, está na palavra, não tem discussão, irmão. Obedece. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Não tem nada, irmão. Se amanhã tu acordar e vir um pensamento, Deus não me ama. Irmão, repreende o pensamento. Não tem nada que possa te separar do teu amor de Deus. Você pode optar, veja, não há nada que possa te separar, é algo externo, não há nada externo a você que te separe do amor de Deus, nada, você pode optar, esse é o teu livre-arbítrio, essa é a tua decisão. Você pode decidir não negar a si mesmo, você pode optar em não carregar a tua cruz, mas é você, assuma a responsabilidade sobre a tua vida, é você que está decidindo. Eu estou decidindo não me manter no amor de Deus, eu estou decidindo. Agora, não existe nada, ninguém na criação, ninguém nesse mundo, fora desse mundo espiritual, que possa te separar do amor de Deus. Porque para te separar do amor de Deus, olha que maravilhoso, irmão, olha que alegria, teria que ser mais poderoso do que Deus. Irmão, irmã, não tem nada a ver contigo.
Veja, para te separar do amor de Deus, teria que ser mais poderoso do que o próprio Deus. Não há nada, irmãos, e nunca haverá na eternidade nada mais poderoso do que Deus. Então não há nada que possa te separar do amor de Deus. É nesse princípio de manter-se no amor de Deus que você precisa viver. Só que também, tão grande quanto o amor de Jesus, para que você possa se recordar durante os dias. Em Filipenses 2, 6-8, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é Jesus. Esse é o amor de Jesus sobre a tua vida. Sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes como eu e você. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para fazer tudo o que ele fez, ele não se apegou em ser como Deus. Ele se esvaziou porque ele era cheio, ele era Deus, para se tornar semelhante a mim e você. E mesmo assim, porque ele é um homem que andou nessa terra, mesmo sendo Deus, sem pecado. Nenhum de nós aqui consegue falar isso. Nenhum de nós consegue se igualar. Então ele necessitou se humilhar pelo meu pecado e pelo teu pecado. E receber. E ser obediente até a morte de cruz. Queridos, esse é Jesus. Queria que você caminhasse nesse entendimento. Hoje é um dia de você se firmar nesse amor. Hoje é um dia de você reacender a tua fé. Hoje é um dia de permanecer em Deus. A W. Tozer tem uma frase que eu queria compartilhar contigo para a gente finalizar. Deus procura pessoas totalmente entregues. Deus procura pessoas totalmente entregues. Sabe, tem um autor, um homem de Deus, Leonardo Ravenhill, e eu queria compartilhar contigo a epístola que ele tem no seu túmulo. As coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo. As coisas a qual você tem vivido como filho de Deus estão valendo a morte de Cristo. Então que você possa, nessa noite, eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse realmente os teus olhos. Sabe, se essa palavra tem sido difícil para você, e a gente sabe que não é só para você, para mim, para minha esposa, é para vários que caminham aqui, que servem na casa, como a Carol falou, são apacentadores, coordenadores, supervisores. Queridos, essa é a palavra para todos nós. Porque a palavra em Judas é mantenham-se no amor de Deus, é para todos nós. Mas diante da nossa caminhada, o que nós vemos falando, na questão da obediência, na questão da prática, é caminhar junto, é andar junto, é se posicionar. Então eu queria, como igreja, como família, disponibilizar esse tempo. Se para ti tem sido difícil, se você diz, olha, até orar para mim é difícil. Se você quiser se levantar e vir aqui à frente, nós vamos orar contigo. Vamos apresentar a tua oração, vamos te dar um abraço. Então, nós entendemos como família, como casa. Nós temos essa disponibilidade, porque isso é um privilégio para nós. Se você tem entristecido no teu coração, diz, olha, Nilton, realmente eu entendo,
realmente eu compreendo, realmente essa palavra é verdade, eu estou querendo me posicionar em ser convencido por essa palavra. Levanta do teu lugar, vem aqui na frente. Nós temos irmãos e irmãs que podem orar contigo. A decisão é sua, o privilégio é nosso. O mover é de Deus, o milagre é de Jesus. O agir é do Espírito Santo. A imposição de mãos é nossa. Essa é a direção. Amém? Você é livre. Eu vou orar e quem quiser estar vindo aqui à frente, fique à vontade para a gente estar já encerrando. Senhor Deus, nós entregamos esse tempo diante de Ti, por Ti e para Ti. Diante de Ti, Senhor, nós declaramos essa palavra, Deus. Que nós tenhamos temor, amor, obediência, fé. Tenhamos uma vida de caminho na oração, na prática da leitura da mensagem, Deus, para que nós possamos nos manter no amor do Pai. Papai, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua verdade, a vida, a abundância em Ti. Nós declaramos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Traz discernimento à nossa mente, traz quebrantamento à nossa mente, ao nosso coração. Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Traz constrangimento, Deus, mas também traz alegria, contentamento, uma paz, Pai, sobrenatural sobre as nossas vidas, Deus. Traz o sorriso fácil, a alegria fácil, Deus. Traz a força, Deus. Traz um posicionamento de sermos destemidos, de sairmos daquilo que às vezes nós nos escondemos, Deus, para Te honrar, Te bendizer. Que nós possamos ter essa semana, Deus, iniciando agora, com uma postura, um mover totalmente diferente, Deus, ao que vínhamos tendo. Que possamos caminhar. Jesus, eu oro que Tu venha e meça sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs uma nova medida, como Tu mediu, ó profeta. Venha com uma nova medida sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e meça, Senhor, e com o nosso posicionamento de caminharmos para essa nova medida, Deus, de dependência, de intimidade, de obediência, Senhor, para esse novo tempo diante de Ti, por Ti e para Ti. Eu oro e declaro, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmão, que Tu possa meditar nessa palavra, nesses versículos, que você possa buscar esse entendimento do amor ágape de Deus. Eu oro e declaro que seja uma semana de bênção, de vitória, de milagres, de sinais, que realmente Te acompanhem e você tenha um testemunho para compartilhar conosco, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Em nome de Jesus.